Fala pessoal, aqui é o Bruno. Eu queria falar um pouco mais sobre as plataformas que eu utilizaria para estudar para o Tribunal de Justiça e para o cargo de escrevente, tá? Acho que está aparecendo na tela aí uma apresentação. Coloquei aqui só para não começar o vídeo com nada, tá? Mas nós não vamos ver a apresentação. Aqui, hoje eu queria mesmo mostrar as plataformas que eu utilizaria tanto para estudar quanto para fazer questão. Por quê? Isso eliminaria o dispêndio de tempo de você procurar material e você garimpar a questão também. Então, você otimiza já tendo a base, você tem uma base sua para você ter um banco de dados de teoria e questão, e a partir daí é fazer volume de teoria e volume de questão com qualidade, tá? Não se esqueça sempre que o objetivo maior não é ter grandes números de questões realizadas, de horas estudadas, mas sim que você esteja aprendendo, tá bom? Essas informações aqui embaixo, na verdade, todo o edital, tudo que a gente já falou, dados do editais, matérias importantes, ciclo de estudos, a gente já abordou na aula zero. Então, se você não viu, acho muito interessante você ver a aula zero, porque essa aula ela é complementar à aula zero, tá? Então, eu vou mostrar aqui, primeiro, como que a gente poderia, como que a gente vai ver teoria, tá bom? Na teoria, a gente tem o curso do GRAM. No caso aqui, eu vou utilizar o curso do GRAM, tá? Esse aqui é o curso pré-edital, tá? Então, aqui a gente vai ter todas as matérias, tá? Com, ó, língua portuguesa, direito penal, processo civil, processo penal, constitucional, administrativo, normas da corregedoria, legislação interna, atualidades, matemática, raciocínio lógico e informática e a redação, tá? Então, todas essas matérias que eu já falei, elas fazem parte da matriz, tá? O que significa matriz? Matriz é aquele bolo de matérias que compõe o conteúdo programático, tá? Que é o conteúdo que a gente vai estudar. Então, todas essas matérias aqui elas já cobrem todo o edital, tá? Você não necessariamente acaba vendo tudo se você não tiver tempo, você vai em pontos mais importantes, mas é, isso é tema da nossa próxima aula, que vai ser montar um cronograma na prática, tá? Então, eu quero só te mostrar primeiro as plataformas aqui, para a gente avançar para elaboração do plano de estudo, e a gente vai elaborar de acordo com os níveis. Uma pessoa que não conhece, que está começando do zero, e uma pessoa assim que já está num ritmo, tá? O ritmo, não tô falando que ela já estuda bem, que ela já está forte, mas que ela tá num ritmo de estudo, talvez esteja sem norte do que estudar, mas ela tem um ritmo de estudo e ela vai ganhar, vamos dizer assim, vantagem competitiva e ritmo de prova rápido, tá? Então vamos voltar aqui. Então toda essa primeira parte que eu falei das matérias da redação para cima fazem parte da matriz, e aqui para baixo a gente vê alguns conteúdos de reta final, ó. Treinamento intensivo, ou seja, vai fazer uma revisão de várias matérias aqui. Sprint final, que é o famoso 80-20 deles, que é tentar abordar 80% do que vai cair, vendo 20% do conteúdo, tá? Ou seja, a gente vê 20% do conteúdo e tenta abranger 80% do resultado, tá? Isso para cada matéria aqui, tá? Tem a opção de exibir tudo aqui. Reprise, às vezes são de algumas lives que eles fazem, vamos ver. E, ó, como te dar certo. Ah, aqui tem alguns bons aqui, tá? Correção da última prova é legal, informática para VUNESP, estratégias para gabaritar, ou seja, professores dando algumas dicas, acho bem interessante também, tá? Não é ruim, não. Se você conseguir arrumar um tempo, pode ir para cima. Redação, ó, tem um plano, decifrando a prova de redação, como estudar certo para a prova e sair na frente. Aí fica a seu critério se você quer ver, tá? Esses que são mais. Mas, por exemplo, a correção da última prova, informática para a VUNESP aqui, é bem interessante, tá? Não é uma coisa ruim, não. Vamos lá. Tem alguns ó, tópicos de simulados aqui, mas simulados vai ser
objeto de outro tema também. E não vai ser provavelmente aqui no Gran que a gente vai pegar. Alguns sim, outros não, tá? Mas eu queria mostrar também para vocês o o pós-edital que teve no final do ano passado. Então, a gente vê aqui que o curso é muito parecido, tem uma atriz tudo, mas o do pós-edital do ano passado, se vocês quiserem, depois eu até coloco o link na descrição, porque acho que ele não fica mais na base de pesquisa, você não consegue mais achar. Mas se tiver o link, eu acho que vocês conseguem adicionar como favorito aqui, tá? Igual eu já tenho. Mas temos aqui, ó, Vunesp na ponta da língua, que é conhecer como que a Vunesp cobra cada matéria, sabe? E aí é o professor na prática respondendo várias questões e fazendo revisão do conteúdo. Sprint final 80-20, né? Que é o que tem também no pré-edital, treinamento intensivo. Mas tem aqui, ó, decifrando edital. Cadê? Como que eu abaixo aqui? Ah, aqui, perdão. Olha lá, decifrando edital, tudo. Maratona. Tem as maratonas aqui, ó, que são vídeos isolados de cada matéria, tipo uma reta final, sabe? É uma revisão. Isso aqui é conteúdo de revisão. Quando você já terminou a matriz, você pode partir também para esses cursos de revisão, tá? Gabaritando, InforQuiz, que é de informática, Semana Decisiva, muito legal também, Intensivão Turbinado. Olha quanto curso. Isso aqui é tudo curso de revisão, tá? Então vai ser professor fazendo revisão ou fazendo questões comentadas, que também é uma revisão, tá? A correção da prova, certo? Então, essa é a plataforma que a gente utiliza para cobrir a parte de teoria, tá? Então, eu quero mostrar também agora o como que a gente faria questões, né? Porque a gente tem dentro do nosso ciclo a hora de teoria e a hora de questões. Então, eu queria mostrar para vocês a plataforma do Tec Concursos, tá? Cara, assim, eu tô falando como que eu estudaria, tá? Eu não tenho nenhum tipo de vínculo nem com o Gran, e nem com nenhum outro tipo de cursinho, muito menos com o Tec, tá? Então, se você tem alguma plataforma que você já goste, você pode fazer os procedimentos paralelos do que eu vou mostrar aqui, tá? Então, vamos lá. Dentro do TEC, o que eu acho legal em relação ao TJ é que ele tem os guias já, que são cadernos de questões montados. Por exemplo, nós temos aqui, ó, TJSP, de pesquisa. A gente vai procurar o descrevente. Descrevente, a prova foi no dia 7/12. Boa, essa aqui. Então, ó, a gente tem aqui o, todos os cadernos, ó, cadernos por matéria. Inéditas para escrevente, bloco um, língua portuguesa. Bloco 2, conhecimentos em direito, que tem todos aqui. Você já pode abrir direto, tá? Conhecimentos gerais, ou você pode fazer aqui, ó, salvar tudo. Aí ele fala, os cadernos foram salvos. Ele vem pra cá, ó. Ele vem, você clica no estudo. Dentro do estudo, ele salvou aqui, ó. Escrevente técnico judiciário 2025, 13 cadernos. Todos os cadernos estão aqui, tá bom? Então eu queria te mostrar primeiro como que você encontra, tá? Como que você salva o caderno para o TJ, e só isso aqui já é um grande subsídio, tá? Um grandíssimo subsídio mesmo. Mas o que eu queria mostrar é como você pode explorar mais isso, tá? Porque você consegue renomear, tá? Você consegue mover para outra pasta, por exemplo, eu quero tirar daqui e montar uma pasta específica para o TJ aqui, ó. Monto uma pasta, né? E consigo fazer as movimentações, beleza? Então, fazendo todas essas movimentações, eu montei a minha pasta específica aqui do TJSP para esse primeiro ciclo com 9 cadernos, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Inclusive, ó, eu nem separei já direto por matéria, eu já coloquei primeira bateria de questões, né? Criando, não, acho que não é um novo caderno, não, é uma subpasta, criar uma subpasta. Você pode criar aqui, ó. Quando eu terminar, né, passar para a segunda bateria, coloco segunda bateria de questões, certo? E a partir daqui eu posso ir movendo lá do guia para essa pasta aqui, tá? Sem nenhum problema. Mas dentro da nossa aqui, eu também
nomeei por, numerei, né, as matérias de uma forma que ficasse bem lógica a separação. Então, lá só tinha gramática, mas eu criei um de gramática e um de interpretação de texto. Por quê? São tópicos diferentes, sabe? Quando você vai fazer 5 questões, que eu falei, faz o rodízio de 5 e 5 questões de gramática é muito mais rápido. Às vezes você vai pegar uma questão de interpretação, você vai gastar 20 minutos, sabe? Mas depois as outras vão rápidos também. Mas porque você tem que ler o texto, então ela é mais enroscada também. Então a interpretação você resolve como se fosse a parte também, tá? Só para não travar seu estudo de gramática. Depois a gente tem direito administrativo, constitucional, penal, estatuto da pessoa com deficiência, um recorte de processo civil, que vai ser objeto, né, de análise, essa parte de processo civil, no ciclo, porque dependendo do seu momento, a gente vai fazer um estudo específico ali para processo civil, para você não deixar uma matéria para trás, e a gente consegue fazer um recorte muito bom também, tá? Informática e recorte de raciocínio lógico também. Beleza? Que faz parte, o recorte de raciocínio lógico, ela faz parte dentro do nosso ciclo nas nos pontos estratégicos assim para a VUNESP, sabe? Então, a gente vai adentrar daqui a pouco. Daqui a pouco, vamos ver aí, tá? Só porque o que eu vou mostrar vai servir para todos também. Então, por exemplo, vamos olhar aqui gramática. Gramática, beleza. Eu estudei, vamos voltar para o GRAM, que esse é o pré-edital, né? Certo, é esse mesmo que eu quero. Então, nós vemos aqui, língua portuguesa. Comecei e tô aqui no tópico 3, tá? Inclusive, quando você começar, eu vou falar mais sobre isso no ciclo de estudos, mas é ideal começar já com o tópico 3, tá? Não que interpretação não seja importante, mas é um estudo que pode ser feito à parte. Por exemplo, você pega uma hora de português, você estuda meia hora de interpretação e meia hora de gramática, tá? Depois isso pode ser ajustado, porque você vai pegando prática, né? Vamos ver um tópico aqui. Tópico interessante. Vamos supor que eu já fui andando, já estou andando bem e cheguei e consegui ver toda essa parte de sujeito, ó. A aula 7, a aula 8, a aula 9, a aula 10 e a aula 11. Cara, já comecei a ver. E, ó, já até acho que entendi bem. Mas mesmo que eu não tenha entendido, eu vou começar aqui. Entrei em gramática, né? Aí eu vou até aqui, ó. Índice na parte superior aqui, ó. Índice. No índice, eu consigo escolher o tópico que eu quero ver. Então, aqui, ó, nós temos classe de palavras, nós temos colocação pronominal, semântica não faz parte da semântica, eu acho que está na parte de sintaxe, vamos ver se a gente acha aqui. Hum, cadê sujeito? Dá um Ctrl F. Opa! Vamos escolher outra aqui que tá difícil de achar, hein? Dá pra gente ver os tópicos, inclusive aqui mesmo, né? Não precisa esticar tanto. Aí a gente começou a ver concordância verbal e nominal. Então eu já entro aqui direto. Eu já entro direto na parte de concordância verbal e nominal. Tá? E eu não achei ali o sujeito, tá? Porque eu acabei não procurando tanto. Mas se vocês procurarem direitinho naquele índice ali, vocês encontram rapidinho, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a questão de concordância. Às vezes o texto nem é relevante, então a gente pode diminuir o texto aqui, ó. Texto associado e clica nesse símbolo de menos dentro dessa bolinha azul. Então, ele vai dar as passagens, ele vai falar em conformidade com a norma padrão de concordância verbal, as passagens permitem respectivamente as reescritas. E você vai fazer as reescritas de acordo com o que está aqui, tá? Eu vou marcar um aqui, por exemplo, alternativa B. Aí, vamos supor que eu tenha entendido bem ou que eu não tenha entendido, mas vamos começar com o que eu não entendi porque faz parte do comentário. Mas olha, alternativa B. Errei. Então, eu já vejo aqui qual que é a resposta correta. E, pô, quero revisar um pouco mais, eu clico em ver resolução. Ele tem
um comentário completíssimo, completíssimo mesmo. Ó, os textos a serem reescritos. E ele começa, alternativa A, começa a explicar a correção, né? E começa a explicar um pouco mais sobre a teoria aqui aplicada a essa alternativa, tá? A mesma coisa com a B, tudo. Aqui também tem a alternativa C que é a correta, e ele explica, né? Por que que está correto, a D e vai indo, tá? Se você ainda achou confuso, ainda tem o fórum de discussão. Então a gente tem a resposta dos colegas também. Normalmente aqui, ó, no topo, ficam as mais bem pontuadas. Então, sim, são comentários que têm, assim, um valor muito interessante também, tá? Você acha muita coisa, o pessoal posta muito print, coisas assim, ó, esquematizadas também, tabelas. Então, a resposta dos colegas ficam bem legais também, tá? Aí, beleza, respondi. Aí eu quero passar para a próxima questão e seja de sujeito ainda. Aí eu só coloco aqui, ó. Próxima questão. A concordância nominal atende a norma padrão, hein? Aí eu vou lá. Marquei, errei. Vejo a resolução comentada para eu reforçar o conteúdo. Se eu quiser, eu ainda posso ver aqui ó, as respostas dos colegas também. Você vê, ó, o pessoal posta bastante coisa, tá? Bem interessante. E eu quero falar um pouco mais agora sobre as próximas aqui, os próximos itens. Então, se você já viu todo o português, você consegue usar isso aqui, ó. Questão aleatória não resolvida. Então, ele tá aqui, ó. Vou até destacar para vocês verem. Fechar o comentário aqui. Então, nós estamos aqui, ó, num assunto concordância verbal e nominal, certo? Mas eu já rodei todo o português. Todo o português. Eu vou fazer 5 questões, eu posso fazer aleatoriamente também. Então, ó, próximo ele passou para pontuação. Vou lá, respondo tudo certinho e passo para a próxima, aleatoriamente. Agora, ó, pronomes pessoais. A mesma coisa, assim, se eu for indo, tá? O, o próximo aqui, porque às vezes você vai passando para frente, assim, ó, só para frente, e vai acontecer isso aqui, ó. Ó, inclusive até acertou, ó. Mas beleza, você tá numa questão. Está resolvendo, aí você quer responder a próxima e começa a vir uma sequência de questões que já foram resolvidas, tá? Então, você clica aqui, ó, próxima não resolvida, que aí você consegue responder a próxima questão que não foi resolvida, tá? Aqui a gente consegue avançar por tópicos, ó, então a gente está em pronomes de tratamento. Se eu clicar aqui, ó, ele passa para o próximo tópico. Pronomes possessivos, o próximo tópico. Pronomes indefinidos, né? E o próximo tópico, ele é baseado, obviamente, aqui, ó, de acordo com o índice, tá? A gente ele tá seguindo a ordem aqui, ó, dos pronomes, tal. Beleza? Então, e essa aqui, ó, ele faz a última navegação. Por exemplo, eu estou resolvendo questões seguidas de pronomes indefinidos e sem querer eu apertei a questão aleatória. Puta, aí como que eu volto para a questão que eu estava resolvendo que eu queria passar para frente? É só clicar aqui, ó. Desfaz a última navegação. Ele volta para a questão e você continua, consegue continuar indo para frente aqui assim, tá? Outra coisa interessante aqui também é que a gente consegue remover conteúdo, tá? Então, por exemplo, eu não acho, não é o caso, tá? Mas eu não acho que reescrita de frases seja relevante para a prova de escrever. Então eu vou lá, clico em remover questões. Aí, ó, marque os tópicos que deseja excluir. Então eu vou lá, reescrita de frases e finaliza a edição, tá? E depois o caderno fica atualizado só com o que você acabou fazendo, tá? Por exemplo, eu editei esse caderno, mas eu queria pegar outras questões em um outro caderno à parte também. Então, o que eu posso fazer agora, tá? O que eu quis dizer? Colocar 2 cadernos de português, né? Igual eu fiz lá, para interpretação e para gramática, né? Eu vou aqui no estudo, sabe aquele caderno que eu montei do escrevente? Eu venho aqui, eu vou em português e eu clico em mover.
Vou lá, escolho, passa TJSP, subir, passa. Sei lá, vamos colocar na segunda bateria. Comecei a montar minha segunda bateria, né? Na verdade, como eu vou montar a segunda bateria, eu já vou colocar tudo, então. Beleza? Então vamos lá. Viu? Segunda bateria, show de bola. E vamos lá, vamos voltar. Estudo, TJSP. E a segunda bateria, ela já tá montada aqui. Aí você vai alinhando aqui do jeito que você gosta, tá bom? Aí, por exemplo, como eu quero deixar português já lá em cima, eu já coloco o 01 aqui. Aí eu, sei lá, vou fazer esse aqui como interpretação. Interpretação para escrevente. Interpretação de textos para escrevente. Ó, ele tá aqui embaixo, né? Mas se eu der um F5, ele já vai ficar lá em cima. Ó, certo? E eu entro aqui, né? Como eu quero deixar só questões de interpretação, eu vou até o índice, eu clico em remover questões, né? E agora eu vou expandir aqui para ver o que que tem. Então nós temos aqui, ó, morfologia, tem um monte de coisa. Então eu só vou colocar para excluir tudo e vou tirar, no caso, só a interpretação, né? Vamos ver se a gente acha aqui. Interpretação, ó, interpretação de textos. Eu deixo isso aqui junto com esse aqui, ó, tipologia e gênero textual junto também, tá? Então, acho que é isso. Eu finalizaria a edição agora, que a gente tem um caderno só de interpretação, certo? Ó, interpretação aqui, beleza. E a partir daqui, ó, a gente já só atualizar, porque ele não atualizou ainda, agora sim. Assunto, interpretação de textos, certo? E acho que em relação às plataformas, eu acho que era isso que eu tinha para falar, tá bom, pessoal? Não vou estender mais, não. E é isso, tá? Nos próximos dias aí a gente vai já falar sobre o ciclo de estudos, beleza? Vou montar um ciclo de estudos para quem está começando do zero e para quem já está bem, beleza? Quem não está bem, assim, tá naquela correria já tá com disposição, consegue aprender rápido, já tem uma certa familiaridade com português, com informática, com matemática. Sei lá, às vezes é advogado e já conhece direito constitucional, já conhece direito penal, já conhece, já tem uma boa base, sabe? Assim, então, você só não tem um direcionamento correto para a prova, beleza? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Para de compartilhar a tela aqui. E é isso, beleza, pessoal? Não tenho muito mais para falar em relação às ferramentas e plataformas que eu utilizaria para me preparar, tá? Então, aula um nós fizemos análise. Aula 1 não, aula zero, né? Aula zero fizemos análise. Essa é a aula um. E fizemos aqui a apresentação das plataformas que eu utilizaria. No caso, eu falei da teoria, o GRAM, tá? Mas você pode usar o cursinho que você quiser e faz a aplicação análoga de forma como eu mostrei aqui, tá bom? De questões também, eu apresentei o TEC, mas se você tiver uma plataforma específica, que você já tem assinatura, né? Um cursinho que você tem, já fornece uma plataforma de questões, você utiliza lá e faz os procedimentos análogos ao que eu acabei mostrando aqui, tá? Acho que qualquer tipo de plataforma vai te dar um norte bem legal para você poder estudar. Beleza? Então, 25 minutos aí, acho que até estendeu mais do que eu estava imaginando, porque não é muito grande essa parte. Então, vamos partir para a aula 2 depois, que vai falar sobre o ciclo de estudos. Beleza? Tamo junto, pessoal.